2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Vamos ler juntos? Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Nós lemos na Nova Almeida Atualizada, e eu quero mostrar para você como fica esse texto na Bíblia A Mensagem, que é uma Bíblia parafraseada, um trabalho feito por um pastor americano chamado Eugênio Peterson, que ele pegou os textos bíblicos e parafraseou os textos bíblicos. Olha como é que ficou. Diante de tais promessas tão animadoras, queridos amigos, vamos nos livrar de tudo que nos distraia ou contamine, seja por dentro, seja por fora, que nossa vida esteja em forma e que sejamos templos santos para o culto a Deus. Pode se assentar. O que está distraindo você hoje? O que está sujando você hoje? O que está contaminando a sua vida? É muito importante nós fazermos sempre uma autoavaliação, ou, como eu gosto de falar, uma revisão de rota. É muito importante você fazer uma autocrítica e perguntar para você mesmo: como eu estou? Como eu sou? Quem sou eu? E para nós cristãos, discípulos e discípulas do Senhor Jesus, nós devemos perguntar para Ele: Senhor Jesus, o que o Senhor acha de mim? Senhor Jesus, o que está sujo na minha vida? Mostra-me, revela-me o que eu preciso mudar. Todos nós que estamos aqui precisamos mudar alguma coisa, a começar por mim. Todos nós que estamos aqui precisamos consertar algum ponto. Todos nós que estamos aqui precisamos nos aperfeiçoar em alguma área da nossa vida. E esse texto começa dizendo que nós temos promessas de Deus. Diante de tais promessas, você é alguém que Deus quer investir. Já pensou nisso? Você é alguém que Deus quer abençoar. Você é alguém que Deus tem promessas. E Rodrigo começou aqui a ministração do louvor dizendo que Deus tem para nós vida em abundância. Foi uma expressão que ele liberou aqui. E é fato isso. Então, uma das promessas de Deus para você é que você vai ter vida e vida em abundância. Então, diante de tão grande promessa, a palavra está dizendo que nós precisamos nos purificar, nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos aperfeiçoar, nós precisamos nos mover em direção a Deus, nós precisamos nos aproximar de Deus, reconhecendo os nossos erros, reconhecendo os nossos pecados, confessando. E por isso fazemos Semana da Santificação. É um programa que vai te ajudar, que vai te movimentar nessa direção. Então nós nos voltamos para Deus num santo propósito: buscar santidade. E aí talvez você diga assim: mas Rodrigo, eu nunca vou conseguir ser 100% santo. E eu te respondo: é lógico que não, nem eu e nem você. Mas é lógico que eu e você podemos melhorar. É lógico que eu e você podemos avançar. Se hoje eu estou no grau 3, eu posso pular para o grau 7. E talvez você diga: eu consigo chegar no 10? Eu falo: não. Não consegue, porque você é humano. Mas cá para nós, com 7 já passa. Não é verdade? Eu sempre fui aluno nota 7, não sei quem aqui me acompanha, né? Eu só tirava 10 em educação artística, só nessas matérias assim. As outras era tudo 7, 7, 7, 7.
Porque 7 é o número da perfeição. Ó, não é à toa, não é à toa. Então, você pode avançar. Você pode sair da sua zona de conforto. Você pode se libertar das amarras que estão hoje te prendendo. O pecado, ele tem o poder de nos amarrar. Ele tem o poder de nos escravizar. Elimina as nossas forças. Ele impossibilita o nosso crescimento espiritual. Ele destrói as nossas emoções. Ele tira o nosso brilho. Ele capta os nossos sonhos e nos torna escravos. Deus não quer você escravo. Amém? Deus quer você livre. Deus não quer você no cativeiro. Deus quer você no jardim. Amém? A sua vida precisa ser um jardim. E se você olhar bem, Deus coloca flores no seu jardim. A Renata é uma flor no jardim do Gustavo. Olha, que romântico. Então Deus coloca flores no nosso jardim. Nós precisamos viver no jardim e não no cativeiro. E quantas vezes nós estamos indo para o cativeiro, sendo que Deus preparou um lindo jardim para nós. E talvez você pense assim, mas como que eu vou viver um jardim se eu tenho problemas no trabalho, se eu tenho contas para pagar, se eu tenho prestações que estão atrasadas, se eu tenho isso, se eu tenho aquilo, se eu estou lidando com esse problema, se eu estou lidando com esse conflito, se eu tenho essa dificuldade? Deixa eu te falar uma coisa, em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades, você tem um Deus, você tem um Pai, que é o seu refúgio, que é a sua fortaleza, que é o seu socorro, bem presente na hora da angústia. E quando o Pai te socorre, e te pega nos braços, você se sente encorajado, você se sente fortalecido, você se sente renovado, você se sente inspirado. E você olha para os seus problemas e diz: olha, o Pai está comigo, Deus está comigo, e Ele é a minha força e eu já venci. Eu já venci. Aleluia, eu já venci. Glória a Deus, você já venceu. Você não apenas é um vencedor, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Deixa eu te falar algumas coisas importantes. As impurezas tentam de todas as formas fazer parte das nossas vidas. A poeira do pecado chega, e você precisa aprender a remover essas impurezas. Entenda que a nossa carne está sempre apta ao pecado. Nós é que nem sempre estamos aptos a buscar a santidade. Nós que nem sempre estamos dispostos a buscar a santidade. Mas a nossa carne, a nossa natureza humana, ela sempre está apta ao pecado. Você não precisa fazer força. Você não precisa fazer planos, você não precisa de grandes estratégias, é só você deixar acontecer, é só você deixar fluir, que naturalmente você vai estar no pecado, porque faz parte da natureza humana. Não precisamos fazer força. Em um momento de descuido, em um momento de deslize, você entra no mundo do pecado. Você entra no cativeiro do pecado. Mas você precisa buscar se aperfeiçoar. O texto está dizendo, 2 Coríntios 7:1, que nós devemos buscar a santificação. Nós devemos nos purificar de toda a impureza, tanto da carne como do espírito. Nós devemos aperfeiçoar nossa santidade no temor do Senhor. E talvez você me pergunte, mas como que eu vou aperfeiçoar a minha santidade? O que inclui isso? Eu quero te dar alguns elementos para você aperfeiçoar a sua santidade.
Os elementos são oração, tempo no secreto com Deus, oração. Vigilância, você deve estar vigilante o tempo todo. Isso leva você a desenvolver o temor a Deus. O temor a Deus. Na história de José do Egito, que é bem conhecida, né? Já teve até uma minissérie sobre ela, não é isso? Na história de José do Egito, quando ele está na casa de Potifar, e ele é seduzido pela mulher de Potifar, ele olha para aquela mulher bela e diz: eu não vou trair o meu Deus. E ele sai, ele se retira. Eu não vou cometer tal erro, eu não vou cometer tal pecado de estar com você, porque eu vou trair o meu Deus. O exemplo de José é um exemplo de um homem vigilante. É lógico que ele foi tentado, é lógico que ele tremeu na base, é lógico que foi difícil, mas ele foi o quê? Vigilante. Ele teve o temor do Senhor e por amor a Deus, ele disse não à sua natureza humana, ele disse não à inclinação da carne, ele disse não para os seus instintos naturais e ele disse sim para o Senhor. Outro elemento importante é a meditação nas Escrituras. Não seja alguém que apenas leia a Bíblia, seja alguém que medite na Bíblia. Seja alguém que medite na Bíblia. Eu comecei no início das minhas férias a meditar nos Salmos. Eu já cheguei no Salmo 56. Me falta bastante ainda, que são 150, né? O Davi me falou assim: papai, eu não aguento mais esse negócio de Salmo. Ninguém está aguentando mais isso. Eu falei: varão, segue o rumo. E ele fica me zoando, ele pega no meu pé, né? Ele falou assim: papai, é o seguinte, tenta ser normal. Você consegue. Falei: não consigo. Então, eu estou meditando nos Salmos. O Salmo 51, por exemplo, eu fiquei 2 dias nele. E pretendo voltar. Nós temos uma tendência, muitas vezes, de ler a Bíblia. E algumas pessoas colocam um propósito de ler a Bíblia toda num ano. Então eu vou ler 3 capítulos por dia, que durante um ano eu vou ler toda a Bíblia. A pergunta que eu lhe faço é: nessa leitura corrida, quando chegar no fim do ano e você terminou a Bíblia toda, você vai lembrar do que você leu? Você tem que meditar. Que você fique 1 ano no Salmo 51. Não precisa ser tanto. Que você fique alguns dias. Que você fique talvez 1 semana lendo João capítulo 15. Deixa Deus ir falando ao seu coração. Não tenha pressa. Você que é um novo convertido e está apaixonado pelas Escrituras e quer conhecer a Bíblia toda, eu quero dizer o seguinte: vai devagar. Porções por porções. Vai devagar. Muito devagar. Não tenha pressa. Se Deus falou com você em João capítulo 15, versículo 2, fique nesse versículo 2 até ele entrar dentro de você. Entrou dentro de você, fortaleceu a sua alma, passa para o 3, passa para o 4, passa para o 5, mas sem pressa. Não tenha pressa, porque Deus quer falar com você calmamente. Então medite nas Escrituras, medite na palavra de Deus. Outro elemento importante, o envolvimento com o corpo de Cristo. É muito importante você estar envolvido. É muito importante você ter suporte espiritual. É muito importante você ter pessoas orando com você. É muito importante você ter pessoas fortalecendo a sua vida. É muito importante você ter mentoria espiritual. Ao lidar com um pecado, ao lidar com uma fragilidade sua, ao lidar talvez com um desvio no seu caráter, você vai precisar abrir o seu coração com alguém de confiança. Você vai precisar compartilhar. Você vai precisar pedir ajuda. Você vai precisar se abrir. Você vai precisar confessar isso para alguém e dizer: por favor, me ajude a sair deste buraco que eu estou. Então é no corpo de Cristo que você vai encontrar esse apoio.
Por exemplo, nas nossas células, isso acontece naturalmente. Nas células as pessoas falam, contam as suas derrotas e contam também as suas vitórias. Conta os seus momentos de coragem e contam os seus momentos de muito medo. Conta o que deu certo, conta o que deu errado. E ali um ajuda o outro, um fortalece o outro, um ora com o outro. Na célula há um líder que está ali para pastorear, que está ali para mentorear, que está ali para muitas vezes ter uma conversa individual com você, tomar um bom café com você e poder te ouvir. Por isso eu quero motivar você a estar numa célula. As nossas células são grupos de pastoreio, são grupos de comunhão, são grupos de fortalecimento da fé e vão levar você a crescer espiritualmente e a vencer todo pecado, a vencer toda e qualquer dificuldade. Eu quero dizer nessa noite que Deus tem prazer em perdoar todo o pecado cometido. Talvez você esteja lidando com alguns pecados que te amarraram de uma forma muito forte, e você está se sentindo totalmente preso a eles, e achando que Deus não tem poder para te perdoar. Eu quero dizer para você que Deus tem prazer em te perdoar. E aí eu quero te mostrar um texto, que é o Salmo 51, que Deus tem falado muito comigo. A gente vai ver do versículo 1 ao versículo 7. Vamos lá. Olha a oração do salmista Davi. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões. Então, Davi assume os seus erros. Eu conheço as minhas transgressões. Ele escreve este salmo depois de ter cometido um adultério. E depois de ter colocado o marido da sua amante na frente da guerra para morrer. Planejou tudo. Ele era o rei, ele adultera com a esposa, pega o marido, chama o comandante e diz, coloca ele na frente. Na hora de combater o inimigo, o que vai acontecer? Ele vai morrer. Então ele planejou um adultério, ele executou esse adultério com Betseba, ele planejou a morte de um dos seus soldados, o marido dessa mulher, Betseba. Olha como esse homem errou. Olha que mente dominada pelo pecado. Esse homem não era fraco, ele pecava com força. Ele era especialista em pecar, gente. Olha como ele tramou tudo. Olha que mente dominada pelo pecado. E após tudo isso, ele se arrepende. E Deus o perdoa. E Deus diz ainda que ele era um homem segundo o seu coração. E talvez você me diga assim, mas como que Deus, depois de Davi cometer tudo isso, diz que ele é segundo o seu coração? Sabe por quê? Porque ele se arrependeu numa intensidade muito maior do que ele pecou. Ele pecou com força, ele foi violento no seu pecado, mas ele foi muito mais eficaz em se arrepender, em se rasgar diante de Deus, em se humilhar diante de Deus e em pedir perdão a Deus. E ele diz, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, olha só, ele reconhece, contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade. O que ele está dizendo? Eu já nasci errado, eu já nasci torto, eu já nasci ruim, eu já nasci dominado pelo pecado, e em pecado me concedeu minha mãe. Olha, a minha história é a pior.
Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Então um homem adúltero, um homem assassino, um homem dominado pelo pecado, se coloca diante de Deus, pede perdão, reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado e pede para Deus mudar a sua história. E Deus diz que esse homem é um homem segundo o seu coração. Sabe o que Deus estava dizendo? Você está perdoado. O que Deus está dizendo para você nessa noite? Ele tem perdão completo para você. Independente do seu erro, Ele tem perdão completo para você. Basta você se arrepender, basta você reconhecer, basta você confessar, basta você se voltar para Deus. E aí eu tenho duas questões, na realidade 3 questões chaves para nós fecharmos esta palavra nessa noite. A primeira delas, santidade não pode ser apenas um tema de estudo bíblico, precisa ser primeiramente um estilo de vida. Então santidade não é algo para a gente estudar, é algo para a gente viver. Santidade não é algo para você conhecer os textos, é algo para você viver os textos. E aí eu quero te dar um outro texto que é Romanos 6, 22. Deus quer que a santidade seja o seu estilo de vida. Olha o que Romanos 6, 22 diz: agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto de vocês, o que vocês escolhem é para a santificação, e por fim, neste caso, é a vida eterna. Então Deus está dizendo que você vai ser liberto de todo pecado, amém? Você vai ser transformado em servo de Deus, e o seu fruto será a santificação. Não desista. É a segunda questão chave para você consolidar essa palavra. Não desista de viver em santidade. Amém? Você vai conseguir vencer o pecado com o poder do Espírito Santo, mas também com ajuda espiritual. Você precisa do poder do Espírito Santo, mas você precisa de ajuda espiritual. Você precisa de conselheiro, você precisa de mentor, você precisa de alguém que te ouça, você precisa de alguém que imponha as mãos sobre você e que ministre sobre você e que abençoe a sua vida. E eu quero te mostrar que isso funciona na Bíblia. 1 João 1,9 vai nos dizer o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então tem solução, você pode pedir perdão, você pode confessar e Deus vai lhe perdoar. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas a Bíblia também vai dizer, em 1 Pedro 5,16, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Confessar os pecados uns aos outros vai nos levar a sermos perdoados por Deus, a sermos tratados por Deus. Tiago 5,16. Amém? Falei 1 Pedro, perdão. Tiago 5,16 vai nos levar a esse princípio. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam o quê? Curados. Você precisa do outro. Não dá para viver a vida cristã isolado. Um dia eu conversando com alguém sobre a fé, sobre o Evangelho, e aí eu perguntei: você congrega em alguma igreja? Você participa de algum grupo? E a pessoa disse: sim, eu participo de uma igreja. Eu falei: que bom, qual é a igreja? Ela: é a igreja Cristo em Casa, é eu na minha casa, é eu na minha. É eu e Deus. Eu falei: como é que chama ele? Cristo em Casa, é só eu. Eu falei: cara, você precisa do outro. Preciso não. Não preciso de ninguém. Só de Deus. De fato você precisa de Deus, é verdade, mas você precisa do outro. No dia que você nasceu, você precisou de muita gente. Você foi para a maternidade, teve
teve médicos, teve enfermeiros, teve o pediatra, teve toda uma equipe que esteve no seu parto, não é isso? A Marilene, que é das antigas, nasceu de parteira. Então teve uma parteira que fez o parto, não é isso? Não foi, amor? Foi, é raiz, nasceu na roça, é raiz. Então, olha, teve alguém. No dia que você morrer, daqui a 100 anos, você vai precisar das pessoas. Você vai precisar do serviço funerário. Você vai precisar ser sepultado. As pessoas vão ter que carregar o seu caixão. O último profissional que vai te servir se chama coveiro, não é isso? Que é um profissional que não é muito valorizado, que nós temos que valorizar muito, porque são as últimas pessoas que vão nos servir. Então nós sempre estamos precisando das pessoas. Então esse discurso, eu não preciso de ninguém, porque eu já me decepcionei. Eu sei que você se decepcionou com as pessoas. Eu sei que pessoas te traíram. Eu sei que pessoas falharam com você. E eu tenho uma má notícia para você. Vai acontecer de novo. Não é profecia, é natural. Pessoas vão errar conosco, pessoas vão falhar conosco, mas tem uma outra questão: nós vamos falhar com as pessoas. Ou você acha que você nunca errou, ou você acha que você nunca falhou com ninguém. Você já errou, meu filho, você já errou, minha filha. Então vamos baixar essa bola e dizer e acreditar, não é porque alguns me decepcionaram que todos vão me decepcionar. Não é porque alguns são ruins que todos são ruins. Não é porque alguns são falsos que todos são falsos. Não é porque alguns são mentirosos que todos são mentirosos. Deus vai colocar as pessoas certas na sua vida. Amém? Deus vai colocar as pessoas certas na sua vida. E eu faço uma outra oração, que Ele afaste as pessoas erradas de você. Às vezes a gente perde algumas amizades, e principalmente as mulheres ficam muito tristes, né? Os homens são mais tranquilos. Ah, deixa para lá, e segue a vida. A mulher fica furiosa, né? Fica remoendo. Aqui era minha amiga. Hoje a mulherada ainda usa uma expressão, né? Maior falciana. Um dia desse eu ouvi essa, falciana. Eu falei, o que é isso? Mulher falsa. Era minha amiga, vinha na minha casa, comia na minha mesa, abria a minha geladeira e agora nem fala comigo. É livramento de Deus. Acredite, é livramento de Deus. Algumas pessoas, Deus tira das nossas vidas, para o nosso bem. Então, algumas amizades que você perdeu, dá glória a Deus. Deus vai trazer outras amizades. Deus vai trazer outras pessoas para o seu bem, para o seu crescimento espiritual. Então nós devemos confessar a Deus. 1 João 1,9. Tiago 5,16 está dizendo para nós confessarmos uns aos outros. E eu quero terminar dizendo o seguinte: dê um basta hoje ao pecado. Dê um basta hoje ao reinado do pecado na sua vida. Dê um basta hoje a essa escravidão. A essa escravidão. Dê um basta hoje. Você pode hoje apertar o botão da decisão. Eu decido hoje buscar santidade. Eu decido hoje me purificar. Eu decido hoje buscar o aperfeiçoamento da minha vida. Eu decido hoje fazer a vontade de Deus. E eu pergunto aqui nessa noite, quantos aqui nessa noite, você que está presente aqui, ou que está online conosco, quantos estão apertando o botão da decisão? Decidir a negar a si mesmo. Decidir tomar a cruz. Decidir seguir Jesus. Eu quero dizer para você que isso não é fácil. Tem coisas que dói.
Tem coisas que são difíceis, mas Deus está aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para te ajudar. Aqui é uma família, nós somos a família Catedral Emanuel. Aqui não é uma empresa, aqui não é uma escola, aqui é uma igreja de Jesus. É uma família de Deus. Nós queremos dar as mãos para você, nós queremos te abraçar. E olha, a última base bíblica que eu quero te dar é Romanos 6,12. Romanos 6,12 vai dizer o seguinte, e eu quero pedir a você que se coloque em pé, por favor, e que leia comigo, vamos lá? Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Não permita que o pecado domine você. Não permita que o pecado te escravize. Não permita que o pecado roube os seus sonhos, roube a sua saúde, roube a sua família. Não permita isso. Aperta hoje o botão da decisão. Decida fazer a vontade do Pai. Decida fazer a vontade de Deus. Feche os seus olhos um instante. Pense um pouco sobre isso, enquanto você ouve um pouco essa canção.